Boa noite a todos. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira, uma atividade nossa aqui no Luz e Verdade. Eu agradeço a diretoria da casa, mesmo sendo colaborador aqui, também fazendo parte da diretoria, mas eu agradeço também, mesmo assim, a oportunidade de estar aqui essa noite e trazer um simples conteúdo para vocês, tá? Na qual os nossos corações, a nossa atenção estará pautada sobre a verdadeira fortuna. E eu queria começar com algumas perguntas para vocês, assim, para que vocês, no pensamento, fizessem a pergunta e também respondessem em saber aonde está a sua verdadeira fortuna, né? E quando a gente fala em fortuna, o que de fato significa fortuna, né? Significa dinheiro, significa os valores, os bens, né? Significa um montante de alguma coisa. Então, nessa noite de hoje, a gente vai estar colocando as nossas atenções neste tema. Gostaria de, primeiramente, dizer que nesses próximos minutos, ficaria um pouco difícil a gente esgotar esse tema, porque é um tema bem abrangente, é um tema que demoraria um pouquinho mais assim para a gente conseguir ter um entendimento mais completo, tá? Mas no decorrer aqui a gente vai trazendo as referências para a gente buscar as fontes e procurar se aprofundar nesse tema, tá bom? Antes da gente de fato entrar na verdadeira fortuna, a gente precisa antes saber os tipos de provas que estamos sujeitos a passar aqui na Terra, né? Não deve ser novidade para nós espíritas que todos nós, sem exceção, todos nós, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, participamos da programação da nossa reencarnação aqui na Terra. Então é bem provável que a maioria de nós aqui, conforme a gente vai se depurando, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai participando mais efetivamente do nosso planejamento reencarnatório. E naquele planejamento, na qual participa ali as entidades espirituais elevadas, responsáveis por sua reencarnação aqui na Terra, inclusive o seu anjo da guarda, todos eles ali discutem a melhor forma de você evoluir nessa existência. E mais do que isso, não é garantido a sua evolução, mas fazer com que você não fracasse nessa existência. Porque não é novidade para nós que não estamos aqui pela primeira vez. Estamos frequentando essa escola chamada Terra há milhares de anos. Há dezenas ou até centenas de vezes estamos frequentando esta Terra, mas em uma roupagem diferente. Então, vamos conhecer alguns tipos de provas que a gente pode experimentar, estamos sujeitos, né? A gente pode passar pela pobreza e humilhação, enfrentar a falta de recursos ou desprezo social, missões e tarefas difíceis, aceitar um trabalho que exige grande renúncia, dedicação ou sacrifício pelo bem do próximo, relações compulsórias de desafeto, ou seja, reencontrar com familiares ou próximos, espíritos com quais se tem um débito para promover o perdão e a reconciliação mútua, grandes infortúnios, que seriam acidentes, falências, perseguições ou humilhações, perdas de entes queridos, sofrimentos profundos pela separação, muitas vezes ligados a laços kármicos de desafeto ou responsabilidade não cumprida, deficiências físicas ou mentais, ou seja, limitações que servem como freio para paixões que em vidas anteriores levaram a grandes erros, as doenças, enfrentar enfermidades graves e duradouras, muitas vezes ligadas a abusos ou excessos praticados em vidas passadas também, tentações, ser exposto a situações que testam a resistência a vícios ou paixões, como a inveja, a luxúria ou a vaidade.
E aí tem também o poder e a autoridade, a prova de exercer influência sobre os outros. E por último, a riqueza. Ser, por exemplo, um herdeiro, ganhar uma fortuna, né? Ganhar bastante dinheiro com prêmios, não precisar trabalhar, por exemplo, né? Através dessa herança, dessa riqueza, né? E vamos lá. Se você então tivesse que agora participar da sua próxima reencarnação, qual dessas aqui você escolheria, né? Olhando assim, não fica tão difícil a gente escolher, convenhamos, né? Com certeza, assim, passaria pelo menos pelo nosso pensamento ter a prova do poder e da autoridade e da riqueza. A gente deve concordar aqui que, olhando assim, de todas elas, seriam as mais fáceis para se passar, correto? Porque todas as outras ali, ó, a pobreza é falta de recurso, missões e tarefas difíceis. Por exemplo, Chico Xavier, né, trabalhou aí os seus mais de 70 anos dedicado à caridade, né, se abnegou ali de todos os valores dos livros que tinha, todo o dinheiro arrecadado que tinha ele dava para as pessoas, né? Então ali são os famosos missionários, né? E não só Chico, né, como outros. Relações compulsórias, né? Então quem quer reencontrar familiares com relações difíceis na vida, perdas de entes queridos. Então imagina você desde novo perdendo pai, mãe, irmãos num acidente e vivendo a sua vida depois sozinho, sem a sua família, né? É uma prova muito difícil, com certeza. Deficiências físicas e mentais, né? Então a gente sabe que hoje a gente de repente quebra um pé, a gente fica dependendo quase das pessoas que estão em nossa volta, né? Então imagina as pessoas que estão, né, com uma certa limitação física ou mental, as doenças que nos acometem, né? As tentações. Então fica fácil aqui fácil resolver isso, né? A gente pedir para o nosso mentor, falar, olha, eu quero ter poder e autoridade, porque eu quero influenciar as pessoas, e eu quero com certeza a riqueza, porque todos os bens do mundo, né, pode ser meu, comprar através do dinheiro, né? Então esses são os tipos de provas. Mas é interessante aqui que assim, ó, quem que inventou essa lista de provas a serem passadas aqui, né? Foi Deus que inventou isso? Deus catalogou esses tipos de provas que a gente poderia passar? Não. Essas provas estão previstas nas leis divinas, na lei de justiça e amor. Quem inventou esses tipos de provas somos nós. E a gente vai ver mais para frente o porquê que a gente inventou tudo isso, tá? E tem uma razão por trás dessa sequência, certo? Se a gente for olhar por um lado, né, o extremo pobreza e o outro extremo, que é a riqueza, são opostos, correto? E dentre elas aí a gente vai ver a deficiência, as doenças, as tentações, poder e riqueza, tá? Uma coisa a gente tem que sair daqui com esse entendimento, tá? São linhas opostas. É bem mais fácil você ter sucesso em sua reencarnação quanto mais você experimentar o lado da pobreza, o outro lado da linha. É bem mais fácil você se desenvolver espiritualmente cruzando o outro lado dessa linha. É bem mais fácil você se aproximar de Deus através da pobreza, da deficiência e das doenças. E o que é interessante é que se você também quiser cruzar essa linha, você corre um grande risco também de fracassar a sua existência, você corre um risco de querer se aproveitar de toda a posse possível e ser um grande materialista, né? Ter um grande apego ao materialismo. E é bem fácil também você ter o esquecimento de Deus cruzando essa linha. Então, a razão por trás dessa sequência faz com que a gente reflita um pouco, né? Sobre todas essas provas que a gente tem visto, tanto as que a gente tem passado, como as que a gente tem visto no mundo. Mas isso daqui está cravado na pedra, então eu posso ser rico
se eu ser rico, não vou ter sucesso na minha existência? Posso ser espiritualizado tendo dinheiro? Posso me aproximar de Deus sendo rico? Sim. Da mesma forma que do outro lado, você sendo pobre, desprovido de todos os recursos materiais, sendo um deficiente ou sendo um doente, você também pode fracassar, você também pode se apegar ao materialismo e você também pode esquecer de Deus. Interessante isso, né? E vamos avançando para a gente ir entendendo melhor como funciona isso. Toda a nossa reflexão de hoje vai ser pautada em alguns temas interessantes que Jesus trouxe para nós para provocar a gente internamente. E a gente vai começar com a parábola do jovem rico. A gente encontra ela em Mateus, mas tem também em Marcos e em Lucas, tá? Eu trouxe aqui a de Mateus, está no capítulo 19, que vai do 16 ao 22. E eis que um homem se aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, que farei de bom para obter a vida eterna? Olha que pergunta inteligente, né? Perguntando para Jesus isso. E Jesus então lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Há apenas um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. E esse primeiro ponto ali, porque Jesus fala: olha, por que você me chama de bom se a gente só tem somente um bom? Jesus se refere a Deus, ao Pai, né? Porque Jesus é o Filho de Deus que cumpre com as ordens. Deus é o dono da sabedoria e da bondade. Então, bom, somente um. E é isso que Jesus faz a referência. E aí, Jesus fala: se você quer entrar na vida eterna, né? Obedeça aos mandamentos. E aí o jovem pergunta para ele: quais? Jesus responde: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem fala, né? Tudo isso eu tenho obedecido, disse o jovem. O que me falta ainda? E Jesus fala para ele: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que você tem e dê tudo aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Então venha e siga-me. Quando o jovem ouviu isso, ficou triste, porque tinha muitas riquezas. Então olha que interessante, né? Nós estamos cumprindo a gente tem a sensação de estar cumprindo de fato com as leis, cumprindo com os 10 mandamentos, mas Jesus ainda provoca a gente no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma, se de fato a gente se desprenderia das coisas que a gente tem para segui-lo. Mas é interessante aqui porque a gente pode achar que Jesus está indo contra uma lei, que é a lei do progresso. Porque Jesus está pedindo para ele vender tudo o que tem e seguir Jesus. Isso é estranho, não é? Como assim Jesus fala para você: venda tudo o que você tem e segue-me? A gente vai ver um pouquinho mais para frente como isso de fato está diferente do que a gente tem pensado durante todos esses anos, assim, né? E continuando, logo depois dessa conversa, Jesus traz esse tema, o perigo das riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo que o rico dificilmente entrará no reino de Deus, dos céus. Eu vos digo ainda: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que para um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá então salvar-se? E Jesus, fitando-os, disse: ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então aqui a gente vê mais uma vez Jesus insinuando que um rico não pode se salvar. Mas, mais uma vez, a gente começa a achar que Jesus está se conflitando com as afirmações, porque o rico não vai entrar no reino dos céus. Mas quando a gente estuda as leis de progresso, está previsto que o rico pode se salvar. E aí, Jesus fala, né? Então,
É mais fácil um camelo, né, que antigamente o camelo era um cabo, né, de uma espessura mais grossa, esse cabo grosso passar pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus. Então Jesus está falando aqui, olha, isso é impossível, tá? Olhando aqui, né, fazendo uma leitura simples, a gente já teria essa conclusão. Mas vamos seguir. Vamos seguir agora com a explicação desse jovem rico. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto em cada um deva despojar daquilo que possui, e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, acreditava-se quite, porque obedecia todos os mandamentos, todavia recua ante a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Então, quando esse jovem chega para falar com Jesus, Jesus, na sua iluminação, né, interior, passava um raio-x na vida naquele jovem e via que no fundo, ele cumpria, era um homem honesto, não roubava as pessoas, não cometia adultério, mas que no fundo, ele tinha um montante de bens e que seguir Jesus, seguir os mandamentos ia até aquele momento, mas se desprender não fazia parte. Mas Jesus, por isso que Jesus explica sobre o perigo da riqueza, porque nós acreditamos que somente seremos ricos nessa vida. A gente acredita que somos pobres e que teremos somente essa vida. Jesus está olhando o todo das nossas existências. E continua a explicação, né? A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr à descoberta o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar o seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Então, tudo aquilo que nos prende a esta terra, tudo aquilo que toma a nossa atenção, e isso tem como princípio o materialismo, o apego às coisas, a gente está indo contrário à caridade, inclusive a caridade com nós mesmos, né? Então, um dos pilares da caridade é a abnegação, né? É você esquecer de você para pensar no próximo. Então, olhando assim até agora, fica fácil a gente falar, né? E fazer a pergunta: Deus nos coloca em uma armadilha para o fracasso, né? Nasci rico, herdeiro, tenho muito dinheiro, mas sou uma pessoa honesta, sigo com, né, os mandamentos, tudo certinho, e ali tem uma grande armadilha para o meu fracasso. Porque se eu tenho tudo, por que eu preciso de Deus, né? No livro dos Espíritos, no capítulo Virtudes e Vícios, na questão 902, a gente vai ter o seguinte: Allan Kardec pergunta: é repreensível invejar a riqueza quando pelo desejo de fazer o bem? E os Espíritos respondem: o sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro. Mas esse desejo é sempre bem desinteressado e não esconde nenhuma intenção oculta pessoal? A primeira pessoa a qual se deseja fazer o bem frequentemente não é a si mesmo? E depois a questão 925. Por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los? E a resposta dos Espíritos é um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas, sabei o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Porque é natural nosso, né? Ainda isso é natural, a gente querer ser rico para depois ajudar as pessoas. A gente vincula a caridade ao dinheiro. A gente vincula ainda a caridade a dar as coisas. Mas a caridade está muito longe de ser somente isso. A caridade é uma simples conversa. A caridade
é dar os seus ouvidos para uma pessoa. Às vezes uma pessoa quer só falar, quer um abraço, quer te ouvir. A caridade começa por esses pilares que são mais importantes do que propriamente o material. É óbvio que a gente com fome não conseguiria ouvir um conselho. Então, nesses casos, sim, é necessário a gente assistir uma pessoa com os recursos materiais. Porque a caridade estar aqui para, de uma forma, ensinar a gente para que de uma forma mais ampla a gente possa assistir os nossos irmãos, tanto os mais carentes. Então, no fundo, quando a gente fala em caridade, quando a gente fala de fato no desejo de ser rico, a gente sempre, no fundo, os Espíritos nos falam que, no fundo, a gente tem a ideia primeiro de ser caridoso com a gente, né? E um pouquinho antes, né, buscando o capítulo da prova da riqueza e da miséria, tem um capítulo específico para isso, né? Na questão 814, por que Deus deu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Né? Então, Allan Kardec faz essa pergunta, por que Deus faz isso? Né? Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela sucumbem. Então a gente viu anteriormente que a criação desses tipos de provas nada mais, nada menos do que nós a criamos, né? Então Deus não coloca a gente nesse tipo de coisa, porque nós estamos escolhendo. Então nós, em nosso planejamento reencarnatório, a gente escolhe, olha, eu quero passar por isso. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da infelicidade ou da fortuna? Tanto uma quanto a outra são. A miséria provoca as reclamações contra a providência e a riqueza leva a todos os excessos. Então, viu como anteriormente aquele desenho daquela linha ficou mais claro para a gente? Ver que quando somos pobres, a gente reclama porque a gente se assemelha à prova do rico. E a gente tem essa sensação imediata de achar que o rico está mais feliz que a gente. Mas não é essa a conclusão que a gente deve ter. A gente deve se perguntar quem está mais feliz, quem está cumprindo o propósito que deve cumprir. Porque é fácil ver um rico comprando os seus carros, as suas casas, comprando tudo, mas o coração dele fala o quê? Ele está feliz com isso? E além do mais, quem está mais falando com Deus? Você ou ele? Porque às vezes você está reclamando demais e quem mais fala com Deus é o rico. Entendeu como é que é fácil a gente fazer esse exercício de vai e volta naquela primeira linha que a gente viu sobre a pobreza, a riqueza, o fracasso, o sucesso, o materialismo, a espiritualidade, quem fala com Deus, quem esquece de Deus? Essa questão fala para a gente que tanto um quanto o outro é muito difícil. Se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem, então aqui a gente está falando realmente de maiores possibilidades de um rico fazer as coisas, né? Com certeza. É justamente o que sempre não faz. Ele se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a sua fortuna e crer não haver jamais o bastante só para ele. Então a gente vê aqui, os ricos têm um desafio muito grande nessas existências, porque eles acabam fracassando em suas provas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, também dedicado a somente esse tema, a gente vai ver essas reflexões. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Interessante isso, né? Então, tem um resumo do que a gente está lendo até agora, das coisas que a gente está refletindo.
para nos dizer que realmente é uma das provas mais difíceis que tem a se passar. E continua, produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquela que passa da miséria à fortuna esquecer depressa sua primeira posição. Aquele que o dotaram, aqueles que o ajudaram, os torna-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daqueles que dela sabe servir, como certos venenos podem devolver a saúde, se são empregados a propósito e com discernimento. Então, tanto na miséria quanto na riqueza, mas nesse item que a gente está falando aqui, a gente vai ver que a riqueza também tem os seus meios da caridade. A riqueza também amplamente você consegue ter um grande sucesso quando o tema é fortuna. E aí quando a gente vê, mas qual é a finalidade, né? Qual a utilidade da riqueza? Por que existe esse tipo de prova, né? Porque se a gente não entender a utilidade, fica fácil a gente querer também, por que se é uma possibilidade de reencarnação, por que todo mundo não nasce rico, né? Qual que é a utilidade? Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus, né? É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é sem contradita um poderoso elemento do progresso intelectual. Convenhamos, se hoje a nossa ciência, tudo que a gente descobriu sobre o mundo, sobre a vida, damos graças a Deus à ciência. Mas a ciência, ela não consegue progredir sem o progresso material. Tudo isso faz parte, a tecnologia, né? Então, tecnologia traz o progresso material, traz também a abundância do progresso também em dinheiro, certo? E por que então que existem as desigualdades das riquezas, né? No Livro dos Espíritos, Desigualdades Sociais, a questão 806, a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não, ela é a obra do homem e não de Deus. Então, voltando, tudo aquilo que a gente viu, aquela lista, diz respeito às nossas faltas, naquilo que a gente tem cometido em vidas e vidas. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Serão oprimidos a seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Agora, fica mais fácil a gente entender porque o tempo todo a gente estará experimentando a prova da riqueza e a prova da pobreza. Porque se outrora fomos ricos, em outras vidas, é bem provável que nessas próximas vidas vamos experimentar a pobreza, para justamente entender o lado oposto da moeda na qual a gente não valorizou quando tinha todos esses recursos. E se estamos passando pela prova da pobreza, e se a gente passar com sucesso, com resignação, é bem provável que mais para frente, em outras vidas, lhe será permitido para que você também viva na prova da riqueza. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, não se considera senão a vida atual. Então, se a gente olhar a nossa posição hoje e achar que tudo isso que está acontecendo só acontece nessa vida, a primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos, né? Não ficaria mais fácil? A gente viu aí, recentemente, já está começando, né, a mega da virada, né? 850 milhões, certo? É um bom dinheiro. Se a gente dividisse isso para todo mundo, para todos os brasileiros, cada um ficaria com pelo menos 2, 3 milhões de reais, correto? Todo brasileiro seria rico e a gente resolveria o problema, correto? Então vamos combinar aqui, se alguém aqui de nós ganhar, vamos dividir com o Brasil inteiro, correto?
Vamos acabar com o problema da pobreza? Né? Só com a família, Maria? Só com a família, né? Então, e aí? Se o dinheiro que a gente tem na humanidade acabaria com a fome, com a pobreza, não fica mais fácil então a gente dividir com todo mundo, para todo mundo ser rico? Né? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona isso? E se você ganhar na Mega Sena, não divida não, tá? A gente vai ver que você pode ficar com o dinheiro, tá? É a sua prova da riqueza. Vamos ver aqui, ó. Não são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Hein? Isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Então imagina, se todo mundo aqui ganhou 5 milhões de reais, a gente vai falar, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou aturar aquele chefe difícil que pede para eu fazer as coisas, que não me valoriza? E aí o seguinte, estoura um cano na sua casa. Você vai ligar para o encanador, preciso que alguém arrume o meu encanamento aqui. Ele vai falar, eu tenho 5 milhões, ganhei 5 milhões na Mega Sena aqui, por que eu vou arrumar o cano aí na sua casa? Você vai ligar para outro. E você não vai achar ninguém para arrumar. Aí você vai precisar de uma mulher para fazer o bolo do aniversário da sua filha. Você vai ligar para 10 boleiras, ela vai falar assim, não, você não ficou sabendo? Todo mundo ganhou 5 milhões de reais, por que eu vou fazer o seu bolo que custa 100 reais? Eu tenho 5 milhões, eu estou aqui no Caribe passando as férias. Vocês entendem? Estão conseguindo compreender o porquê que isso não acontece? Porquê que, de fato, é contra a lei do progresso? Porque faz parte, tanto as profissões mais avançadas, aquelas com grandes responsabilidades, mas também fazem parte as profissões mais simples, o carpinteiro, a senhora que faz o bolo, a senhora que faz o pãozinho de queijo. Faz parte do progresso as profissões com grandes responsabilidades e as profissões também com poucas responsabilidades, as mais simples. Mas aqui é importante a gente dizer, todas são nobres, tá? Não é porque um chefe de Estado, um chefe de uma empresa com 50 mil funcionários, ele é mais importante que um carpinteiro simples, tá? Então isso é extremamente importante a gente dizer, certo? Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar a riqueza a tais pessoas. Porque a gente olha, a gente vê aí os tops 10 ricos do mundo, aí você vê um escândalo, um desses aí foram numa festa, comprou uma champanhe de 50 mil reais e jogou em todo mundo, né? A gente vê esse tipo de coisa, né? Os ricos comprando carro, vai, bate, compra mais um. Aí você fala, nossa, eu precisando aqui de um dinheirinho para reformar meu telhado, queria comprar um material escolar para minha filha, não tenho dinheiro. E os ricos estourando champanhe de 50 mil reais no chão, né? Então a gente começa a conflitar esse tipo de coisa, né? É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas se, em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. E os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmo quando os homens se regerem pela lei da caridade. Entendem como agora fica muito mais fácil a gente aliviar o nosso coração desses conflitos que a gente tem sobre a pobreza, a riqueza, sobre essas desigualdades? E aí, para a gente fechar nossa reflexão da noite, Jesus também traz um tema interessante, que é guarda-se da avareza. Então um homem lhe disse no meio da multidão, o homem chegou, chamou a atenção de Jesus e perguntou para Jesus, mestre, dizei ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse, homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Né? Jesus está falando, quem que me nomeou aqui o juiz para repartir?
Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E Jesus continua com uma parábola para que todos pudessem ouvir. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: que farei, porque não tenho lugar onde eu possa guardar tudo o que colhi? Eis o que farei: derrubarei os meus celeiros e o construirei maiores, e ali colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: insensato que és, tua alma será retomada esta noite mesmo. E para quem será o que amontoastes? E é isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Então, todos nós temos essa sensação, diante dos nossos bens materiais, diante das fortunas que temos, de, olha, acumula, não divide, agora sossega, ostenta, pare de trabalhar. Esse é o nosso pensamento em relação à fortuna, É o acúmulo para nós mesmos e não a divisão. E aí agora a gente consegue entender a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o que fez, e não a posse real. O que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende da sua posição futura. Então essa mensagem traz para a gente essa reflexão da nossa verdadeira fortuna, daquilo que a gente tem que colocar o nosso pensamento. Assim ocorre com o homem na chegada ao mundo dos espíritos. Vamos ver como é que funciona. Não se lhe perguntará quanto tinha sobre a terra, que posição nela ocupava, era príncipe ou operário, mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Não se computará os valores dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Consegue enxergar aqui que, independente de você pobre ou você ser rico, o que vai ser contado para você foi o que você fez da sua vida e as virtudes adquiridas? Então, se é pobre, resiliência, paciência; se é rico, abnegação, a doação, o compartilhamento das coisas, o progresso material seu e das pessoas. E a reflexão que fica para a gente nessa noite: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não ouvideis que esses bens vos estão confinados e que deveis justificar seu progresso como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creais no direito de dispor, unicamente para vós, daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Essa é uma mensagem do Espírito Constantina, está no Livro dos Espíritos, no capítulo 16, 1863. Para nossa reflexão dessa noite, e aproveitando o tema, estamos chegando no Natal, é uma data extremamente importante para o mundo todo, para os brasileiros. Está chegando o aniversário de Jesus, que comemoramos simbolicamente no dia 25 de dezembro. E olha, eu não sei vocês, tá? Mas eu conheço muitas pessoas,
famílias próximas, famílias distantes, amigos e vizinhos. Eu tenho conversado com algum deles assim e eu descobri algo que todos eles têm em comum. A maioria dessas pessoas não comemoram o Natal. Eu queria saber o motivo, assim, sabe, naquela conversa, no papo, assim. Eu descobri que eles têm em comum a seguinte situação. Muitas dessas pessoas não comemoram o Natal porque falam que, olha, esse ano eu estou sem dinheiro, não vou comemorar o Natal com a minha família. Outros falam que não vai comemorar o Natal porque a família se reúne e tem que levar presente, tem que levar as coisas. Olha, eu estou sem dinheiro esse ano, então prefiro ficar na minha casa aqui. Muitas das pessoas não comemoram o Natal porque tiveram brigas familiares no decorrer do ano. E eu achei intrigante e interessante esse tema, porque a gente tem fugido do propósito que é o Natal. O aniversariante que é para a gente lembrar, o aniversariante que é para a gente ceiar ali em prol do seu propósito para a nossa vida, para a nossa transformação, a gente está colocando o dinheiro sobre tudo as coisas que a gente tem feito na vida. E eu queria saber, em que momento a gente perdeu essa conexão em que para fazer um Natal, para fazer uma ceia com a família, a gente precisa do dinheiro. Porque, óbvio, o dinheiro, ele vai fazer a comida, vai fazer as coisas, correto? Mas a quantidade aqui, a gente está perdendo aqui a noção da quantidade em termos de dinheiro, em termos de valores para reunir uma família. Porque para você colocar os seus familiares numa mesa com uma comida simples, desculpa, mas você não precisa de muito. Então a gente está colocando os presentes antes de estar presente. Eu não vou porque estou sem dinheiro para levar presente, fica chato chegar lá e não ter presente. Como assim? O presente é estar presente. Nada adianta todos aqueles presentes caros, os mais baratos, em um canto, se quem quer para estar presente ali, que é Jesus, não está presente. Então, que a gente aproveite este momento de conexão, de oportunidade de conexão com os nossos familiares, com essa data, estando em família ou não, para a gente se presentear com as virtudes do céu, que é o perdão, a abnegação, o olhar para com o próximo. Liga para aquele parente que precisa de uma conversa, convide para sua casa, convide para cear com uma comida simples. A gente não precisa de muito, porque até Jesus mostrou para a gente como a gente podia cear com os amigos, com os próximos nessas datas importantes. Jesus não fez um banquete extraordinário, repartiu o pão, o peixe, um copo de água, e a gente está desconectando desses propósitos que fazem com que a gente de fato se conecte com a nossa família, com aqueles que estão próximos. Então, toda vez que a gente se remeter à fortuna, aos valores, aos bens, a gente deve olhar para o nosso coração e não pelo nosso saldo bancário, não tudo aquilo que nos rodeia em nossa volta em termos de material. Porque como Deus falou para o homem rico, pobre coitado, tudo aquilo que você vê hoje, que você fala que é seu, tudo isso que você tem acumulado, tua alma vai ser tomada hoje. E tudo isso que você juntou, para quem será no dia seguinte? Tudo isso que você tem hoje, a sua vida não depende disso. Agora, tudo aquilo que você tem no coração, de fato, esse sim é o maior bem que você vai deixar aqui na terra e que você vai atravessar as cortinas do céu e vai ser glorificado diante de Deus. Uma boa noite a todos, uma boa semana para todos. Obrigado.